Não, mas se já tiver algum professor. Ah, tá. Porque deve ter caído. Porque se tiver um professor logado, eu não consigo entrar, entendeu? Não, não me deixa entrar. Eles estão jogando muito Among Us, hein? Só queria dizer aos antes que não adianta secar meu Mengão, tá? E Vascaíno não tem voz também. Só queria dizer isso. Vascaíno pegou uma lapada, segunda lapada seguida, meu irmão. Segunda lapada seguida. E o melhor de tudo é que meu noivo é vascaíno, gente. Ah, eu tô tão feliz hoje. Eu posso zoar ele até ele ficar com raiva. Outro vascaíno sofredor, né? Eu tenho é pena. Tenho é pena. Olha, gente, vocês trocaram de time, né? Todo mundo entende, porque não tem quem aguente sofrer tanto. Vocês só se iludem. Eu tenho um print aqui, tá? Do Vasco como líder do campeonato. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Então, gente, e aí, o trabalho? O que vocês acharam? Vocês não tiveram intervalo, né? Foi líder por uma rodada, duas rodadas. Tem futuro não, um time desse. Eu acho que todo mundo entregou o trabalho, ó. Parabéns, é muito difícil isso acontecer. Nem semestre passado todos me entregaram ainda essa turma. Deixa eu só olhar aqui e confirmar. Atividades, trabalho. Ah, não, gente. Teve três que não me entregou. Aleph Fernandes, Gabriela Souza e Gabriele Pertilli. Vocês conhecem esses três alunos? Aleph, você não entregou? Certo. Então, vou fazer o seguinte: você. Então, Gabriela e Aleph. Hoje eu vou dar conteúdo da N2, não vou fazer a resolução do trabalho. Então, eu vou aceitar o trabalho de vocês até terça-feira que vem, meia-noite. Tá? Vou dar uma semana de prazo, igual. Na verdade, para vocês fizeram quinta, né? Então, até segunda-feira, meia-noite, vocês podem me entregar. Segunda-feira, meia-noite, ok? E aí ficou faltando só o Gabriele Pertilli. Esperar ver se ela entra em contato comigo, né? Então, gente, quem fez o trabalho aí achou muito difícil? Foi de boa? Como é, me digam aí? Chorem aí um pouquinho. Não, não vou corrigir nenhuma, não, Stephanie, porque senão eu não posso cobrar dos alunos. Vou ter que. Tá? Só vou corrigir quarta-feira que vem. Porque senão os colegas vão ter a resposta. E aí não tem como, né, eles fazerem o trabalho valendo 3 pontos, que eles já vão ter a resposta. Acho que vocês acertaram, vocês são inteligentes. Essa é a turma mais chorona
e que tem mais gente inteligente e esforçada, e vocês ficam chorando. Quem não chora não mama, né, Stephanie? Ah, vão assistir, então. Esse Gil tá gaiato, ó. Eu falo toda vez para a turma que está fazendo análise 2 que a turma mais chorona que eu já tive na minha vida, tá que não foram muitas, foi a de vocês em análise 2. Meu Deus do céu, a Stephanie chorava tanto que eu nunca vi. Deus me livre. Eu falo para todo mundo que vocês são os mais chorões. Agora eu ri, a do Raimundo. Então, gente. Ai, ai, ó. Zoar o Vasco é bom demais. Deixa eu falar para vocês. Hoje nós vamos ver. Hoje e amanhã a gente vai ver conteúdo da N2, tá? São peças comprimidas. O que são peças comprimidas? Já, Marvin, o conteúdo da prova da N1 acabou ali. Peças tracionadas e aquela parte de carregamento para determinar o esforço solicitante, ok? E aí esse conteúdo aqui é da N2. Na N2, nós temos peças comprimidas, peças fletidas e ligações. Ligações com conectores e ligações com soldas. Eu vou pedir que vocês já se organizem. O líder da sala é o João, né? João, verifique com seus colegas que estão matriculados, que estão realmente participando, e faça 2 grupos, tá? Nós vamos ter trabalho, essa N2 não vai ser trabalho escrito, vocês vão apresentar, tá? Façam 2 grupos, por favor, e me mande, que aí depois eu falo para vocês como é que vai ser esse trabalho. Semestre passado, os colegas fizeram, e deu super certo, então não adianta chorar, que eu já sei que dá certo e vai ter o trabalho. E aí o conteúdo que vai cair na prova vai ser peças comprimidas e peças fletidas. O conteúdo que vocês vão apresentar eu não vou cobrar na prova, beleza? Porque o nosso tempo é curto e assim a gente consegue otimizar tudo e ver todo o conteúdo. Ok, gente? Então, olhando aqui esse nome, peças comprimidas, o que vocês imaginam que seja? Sim, qual é o elemento da estrutura que é uma peça comprimida? Nós vimos que peças tracionadas geralmente são elementos de uma treliça. E peças comprimidas? Pilares. Vigas são peças fletidas. Exatamente, pilares. Viga nós vamos ver no próximo conteúdo, tá bom? Gente, essa parte de pilares é mais simples para o dimensionamento, para a gente fazer as verificações. A parte de peças fletidas, que são as vigas, são mais complicadas. Então, vamos prestar atenção. Hoje eu vou passar a teoria para vocês e
amanhã eu resolvo o exercício, beleza? Como a gente tem feito, né? Fica bom porque não fica muito cansativo. Semestre passado eu dava 4 horários seguidos, então eu dava teoria e exercício no mesmo dia. Então os alunos ficavam mortos de cansado e eu também, né? Assim fica bem melhor. Se a gente terminar um pouco mais cedo, não tem problema, né? Como a gente tem feito. E aí a gente faz os exercícios amanhã, combinado dessa forma? Então hoje nós vamos ver uma introdução, vamos ver flambagem por flexão, comprimento de flambagem e dimensionamento de peças comprimidas. São 50 slides, mais ou menos. Então, provavelmente, a gente conclua hoje mesmo, até termine um pouco mais cedo do que o horário. Isso, Aleph, é o trabalho que está lá no Google Sala de Aula, tá bom? Não esqueçam, até segunda-feira. Gente, alguém joga cartola? Mudando de assunto. Beleza, então vamos lá. Introdução. Uma coluna. O que é uma coluna? É uma peça. É uma peça vertical sujeita à compressão, né? O que nós já vimos aí que são os pilares. Quais são os exemplos de peças comprimidas axialmente? Alguns componentes de treliças, sistemas de travejamento e pilares de sistemas contraventados de edifícios. Nós temos aqui, né, alguns exemplos: cordas ou banzo, montantes de extremidade diagonais podem estar sob compressão, contraventamento, um pilar, né, um pilar comprimido. Então, são alguns exemplos de elementos, né, que podem estar sofrendo uma compressão axial. Nós vamos ver aqui, né, com mais ênfase, os pilares. As peças comprimidas, elas podem ser de seção simples, ou seção múltipla. Gente, só um minutinho. Então, né, as peças podem ser de seção simples ou seção múltipla, da mesma forma que nós vimos de as peças tracionadas, né, as seções simples, uma seção em cantoneira, uma seção tubular, uma seção H, laminado ou soldado, e as seções compostas, né, que nós vimos, que podem ser duas cantoneiras formando caixão, duas cantoneiras com abas paralelas, e aí podemos também ter seção com duas cantoneiras com abas em cruz. Então, isso aí é bem... A gente já viu, né, também lá nas peças tracionadas. Nós temos aí contraventamento, né, que ele pode estar tanto tracionando quanto comprimindo, vai depender da ação que vai estar atuando. Mais exemplo aí, essa imagem eu já até mostrei para vocês. Então, o esforço de tração, ele tende a retificar as peças, reduzindo o efeito de curvaturas iniciais existentes. O esforço de compressão já é o contrário. Ele tende a acentuar o efeito das curvaturas. Como? Por exemplo, se nós temos aqui... Eita, lá vai eu com minha mão reta.
nós temos aqui um pilar, está sofrendo uma força de compressão. O que tem de acontecer com ele? Ele vai criar a barriga, né, gente? O que a gente conhece como flambagem. Já quando um pilar ele está sofrendo a força de tração, a tendência dele é ao contrário, né? É esticar e aí deixar ele mais retilíneo ainda, não é isso? Ele vai perder um pouquinho da seção, mas ele vai ficar mais reto. A compressão, o contrário. Então, os deslocamentos laterais produzidos compõem a flambagem por flexão, também chamada de flambagem global, e reduz a capacidade de carga da peça, né? Porque se você colocar certa carga, né, em um perfil, em um pilar, pode ser que ele flambe e essa flambagem vai aumentando até que ele colapse. Então, ele realmente reduz a capacidade de carga da peça. Aí nós temos, né, na letra A, nós temos um perfil I, que está acontecendo uma flambagem local, né, nesse perfil aqui que a gente chama de alma, e aqui a gente chama de mesa. Peraí, deixa eu colocar aqui uma coisinha para vocês verem, senão vocês não vão ver. Aqui a flambagem está acontecendo, né, na alma, e aqui é a parte que nós chamamos de mesa. Então, pode haver flambagem também no perfil, né, não apenas só no pilar em si, né, pode ter uma flambagem local. E temos ainda aqui seção múltipla, que aí é mais difícil a gente verificar essa flambagem. As chapas componentes de um perfil comprimido podem estar sujeitas à flambagem local, ou seja, a instabilidade caracterizada pelo aparecimento de deslocamentos transversais da chapa na forma de ondulações. E depende da esbeltez da chapa, que é lambda igual a B sobre T. B e T nós já sabemos o que é, né, gente? Todo mundo já decorou, né? O que, Stephanie? Tá rindo aí? Gente, vocês acabaram de fazer o trabalho. O que é B, o que é T? Não, agora eu quero que vocês me digam. Bora. Olha aí. E vocês chorando aí, ó. Tá vendo como é que é? Então, gente, nós podemos ter a flambagem global. Vocês estão vendo o perfil. Aqui está flambando o pilar, né? Não é a alma. É o pilar inteiro, né? Que está flambando. E aqui nós vemos flambagem local, que é aqui já é a alma do perfil que está flambando. Vocês estão conseguindo ver, né? Que está tendo essa deformação. Perfil aqui normal, quando ele tem a sua força de compressão, né? Acontece essa flambagem. Então, o nosso N ele tem que ser menor do que, né, aquilo que nós já temos visto lá, FY vezes AG sobre gama A1. Aí nós podemos ver uma flambagem acontecendo, uma flambagem local, né? Vocês estão vendo? Aqui, ó. Flambagem aqui na chapa. Então, uma flambagem por flexão. O Euler, ele considera uma coluna idealmente perfeita. Ele isenta as imperfeições geométricas e tensões residuais. Ele considera um material de comportamento elástico linear e uma carga perfeitamente centrada.
Então, aqui nós podemos ver a configuração inicial, né, desse nosso pilar e configuração deformada, depois da aplicação. Então, e aqui nós temos um delta. O que é esse delta aqui? Lá de análise 2, hein? Quero saber se vocês lembram mesmo. Olha aí. Estou dizendo que eu era uma professora boa demais em análise 2. Duvido que esquece. Então, a coluna inicialmente reta mantém-se com deslocamentos laterais nulos até a carga atingir a carga crítica. A partir da carga crítica, não é mais possível. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, aqui. Pronto. Então, a partir dessa carga, não é mais possível o equilíbrio na configuração reta. Ou seja, depois que você ultrapassa, né, esse limite, né, até você começar a ter esse deslocamento, você não tem mais um equilíbrio da seção reta. E aí começam a aparecer deslocamentos laterais e a coluna fica sujeita a flexo-compressão. As colunas reais, né, diferente do método de Euler, elas possuem imperfeições geométricas, desvio de retilinidade e tensões residuais. A flambagem ocorre com a flexão da haste desde o início do carregamento e produz excentricidade adicional, ou seja, o método de Euler, né, aqui, ele é um método muito empírico, né? Não é nada real, né? Nós podemos ver que ele considera uma coluna idealmente perfeita e tudo mais, e é por isso que a gente tem que considerar, né, os nossos coeficientes, para que a gente realmente chegue na nossa coluna real, que ela realmente tenha imperfeições, tem desvios, tem tensões, a flambagem ocorre desde o início do carregamento, enfim. A variação da resistência de uma coluna comprimida em função do índice de esbeltez. Então, nós podemos ver nessa linha pontilhada aí seria a coluna perfeita, né? Que ela teria o quê? Uma resistência maior, né, do que a coluna real, né? Então, nós podemos ver aí que a coluna com tensões residuais e com imperfeições geométricas, ela tem uma curva de flambagem mais baixa do que a perfeita. Por isso que nós precisamos, né, realmente utilizar os nossos coeficientes de segurança, porque nós podemos ver que não existe perfeição, né? O ser humano não é perfeito, o ser humano erra, então essas chapas, esses perfis são produzidos por seres humanos, então nós temos que realmente considerar essas imperfeições. Para permitir a comparação entre as resistências de perfis com diferentes aços, a curva em linha cheia deve ser apresentada com as coordenadas tensão última normal sobre tensão de escoamento e o índice de esbeltez reduzido. Comprimento de flambagem. A partir daqui, nós temos que dar uma atençãozinha maior, tá bom, gente? O comprimento de flambagem é a distância entre os pontos de modo nulo, de momento nulo de uma arte comprimida, deformada lateralmente. Para uma arte birrotulada, esse comprimento de flambagem é o próprio comprimento da arte. A carga crítica de uma arte com qualquer tipo de apoio é igual à carga crítica da mesma arte birrotulada com comprimento igual ao comprimento de flambagem. Vocês podem copiar essa primeira fórmula e esse primeiro ponto.
Todo mundo? Aqui é Flamengo, Anderson. Eles já copiaram, eu pedi para vocês copiarem a fórmula e esse primeiro ponto aqui. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Isso. Todo mundo já? Pode passar? Beleza. Aqui, gente. Aqui são os valores de K que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar. Eita, que a minha cachorra acordou aqui com barulho. Os valores teóricos de K. Ok? Nós vamos para calcularmos o comprimento de flambagem, que é igual a K vezes L. L é o comprimento de uma ponta a outra, né? O comprimento do pilar. Ok? E o K vai ser definido de acordo com o tipo de apoio que esse pilar vai estar sofrendo. Por exemplo, se aqui ele é um pilar birrotulado, o nosso valor de K é igual a 1. Se ele é um apoio que tem engaste, se ele é um pilar com engaste em uma das extremidades e um apoio de primeiro gênero aqui com rótula, né? 0,7. Se aqui no terceiro nós podemos ver que ele é apenas engastado e do outro lado ele é livre, não tem nenhum tipo de apoio, o nosso K vai ser 2. Se ele tem um apoio de primeiro gênero e nas duas extremidades, é 2 também. Se ele é bem engastado nas duas extremidades, 0,5. E se ele é engastado em uma das extremidades e com um apoio de primeiro gênero na segunda, o nosso K é igual a 1. Eu vou passar aqui que tem uma tabelinha que fica melhor para vocês copiarem aí, ó. Beleza? Sim? Fica melhor, né?
Vocês vão utilizar os valores teóricos, tá? Não é os valores recomendados. Não precisa nem copiar os valores recomendados. Isso. Não vão. Não, os valores teóricos. Os recomendados você não precisa nem copiar. Os valores teóricos. Não, na D é birrotulado. Na D, duas rótulas. Engarte é esse símbolo aqui, da A, da B e da C, ó. Embaixo, esse é o símbolo do engarte, a E também.
Gente, vocês conseguiram baixar o livro do Walter Pifeio? Tem ele na biblioteca da Uninorte, naquela biblioteca virtual. Ah, tá, beleza. É porque eu uso ele para tudo, como base dessa disciplina. Caso alguém tenha interesse em se aprofundar mais, né? Ele é muito bom, esse livro. Já copiaram? Beleza, vou passar, tá bom, gente? Qualquer coisa depois alguém pega aí. Na prática, as peças comprimidas pertencem a um sistema estrutural e o processo de flambagem envolve todos os seus componentes. Alguns casos em que colunas podem ser tratadas como peças isoladas, como as peças comprimidas em treliças e colunas pertencentes a uma estrutura contraventada. Aqui nós temos alguns exemplos para a gente poder definir o K. Eu vou só tirar print aqui, vou mandar para vocês, e aí vocês resolvem, beleza? Vou tirar print aqui para vocês irem treinando o valor de cada um tipo de estrutura, beleza? Vou mandar lá no WhatsApp. Cadê? Aço, 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 aço. Essa imagem parece uma estrutura de madeira pequenininha, por isso que toda vez eu fico procurando. Beleza. O dimensionamento, é agora que o bicho vai pegar. Dimensionamento de peças comprimidas. Então, para critério de dimensionamento, né, como eu sempre tenho dito, o nosso NC, que é a nossa força axial de compressão, solicitante de cálculo, tem que ser menor ou igual à nossa força axial de compressão resistente de cálculo. Ou seja, a nossa solicitação tem que ser menor do que a nossa resistência. Ok? Não esqueçam disso. Solicitação é menor do que a resistência. Copiem de novo, porque vocês ainda se confundem um pouco.
Já, gente, aí é pouquinha coisa, né, para copiar. Beleza, vou passar. O B vezes T, o B e o T aí, né? Que você já sabe o que, que é. Mas nós já vimos. Aqui nós já vimos, né, gente? Que o nossa solicitação tem que ser menor que a nossa resistência. E aí, a formulazinha do nosso NDRD, NCRD, é essa formulazinha linda. Olha só que coisa bonita. Copia aí, só essa parte de baixo aqui, ó. Só essa parte dessa fórmula. Isso aqui a gente vai usar.
Já todo mundo? Ou só o Marvin? Beleza, então. Então, aqui nós temos um resuminho. Um resuminho, né, do que a gente vai encontrar. O N é a força axial de flambagem elástica, o lambda zero é o índice de esbeltez, o x, que eu não sei o nome, e só chamo de x, é o fator de redução associado à resistência à compressão. Eu vou dar uma tabelinha para vocês encontrarem isso aí, beleza? Eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Várias tabelinhas para a gente poder utilizar para fazer esses dimensionamentos. E NCRD é a força axial de compressão resistente de cálculo. Eu vou mandar esse esqueminha para vocês lá no nosso WhatsApp. Nossa força resistente de cálculo, que é FD, que é igual a FK sobre lambda M. Lambda M. FD é a resistência de cálculo ao projeto, FK é a resistência característica e lambda M é o coeficiente de ponderação. O lambda nós já sabemos, né? Lambda 1 é 1,1 e lambda 2 é 1,35. Isso aqui vocês nem precisam copiar. Os elementos que fazem parte das seções transversais usuais são classificados em AA, duas bordas longitudinais vinculadas, e AL, apenas uma borda longitudinal vinculada. As barras submetidas à força axial de compressão, nas quais todos os elementos componentes da seção transversais possuem relação entre a largura e a espessura que não superam valores dados na tabela F1, tem fator de redução total que é igual a 1. Caso contrário, você deverá calcular, né, o que, segundo os itens F2 ou F3 da NBR 8800 de 2008. Vocês vão entender melhor mais para frente. Nós temos aqui o AL, né, que é um bordo apoiado e um bordo livre, e o que seria isso? É como se a gente estivesse utilizando. Eu vou explicar mais na outra imagem para vocês verem. É como se aqui, ó, fosse a alma e aqui fosse metade da mesa. Ela está com uma parte apoiada e a outra parte livre. Tá vendo? Por isso que é um apoiado e outro livre. Aqui, ó, vocês podem ver, ó. Aqui é a parte da alma e o B aqui, ó. O B é a parte da mesa, tá vendo? Até a parte que está apoiada. É o bordo livre e a parte que está apoiado na alma. Essa tabelinha aqui vocês não precisam copiar, porque eu vou dar para vocês, tá? E aqui do lado, vocês conseguem ver que aqui é a L, ó, é um elemento AL, que possui apenas uma borda longitudinal vinculada. Tá vendo aqui, né? Geralmente, nós vamos utilizar esse tipo aqui. Deixa eu ver aqui. Esse tipo de apoio aqui, esse tipo de perfil. Que nós vamos ter o B, nós vamos ter a espessura, tá bom? E nós temos aqui a alma. Nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, geralmente. Aí nós temos placa A, que são dois bordos apoiados. Que é como se fosse realmente essa parte aqui, né, gente? Ó. Essa parte aqui, que ela tá apoiada nas duas mesas. Estão vendo aqui, né? Para obter o nosso Q, nós temos aqui, ó, eu vou mandar para vocês essas tabelinhas, eu até mandei uma tabela dessa para vocês, onde nós podemos encontrar todos os valores, tá vendo aqui, ó, BF sobre 2TF, o que é BF? BF aqui, ó, esse comprimento da mesa inteiro, TF, o que é TF? É a espessura da mesa, então, a gente já vai ter os valores de cada perfil aqui, ó, a gente não vai precisar nem calcular,
Por quê? Porque os perfis são padronizados. Então, esses valores vão ser sempre iguais para aquele tipo de perfil, entendeu? Então, a gente não vai precisar estar calculando item por item, é só a gente realmente ter a tabela. Então, a gente precisa ter bastante atenção, né, para não errar na tabela e fazer as contas com cuidado. Aí, aqui na BT, tem que ser menor do que o BT limite. Então, a gente vai ver aqui, se for flambagem local, então os valores limites de B sobre T. Então, a gente vai utilizar todas essas formulazinhas aqui para a gente verificar se o Q vai ser igual a 1, se não vai ser. Então, a gente vai fazendo essas verificações de acordo com o dimensionamento que nós vamos fazer. Aí, aqui são as fórmulas. Essas fórmulas não vou nem dar para vocês copiarem agora, que eu vou disponibilizar, tá bom? Vocês não precisam copiar, a gente utiliza elas menos. Aquelas que eu pedi para vocês copiarem é porque a gente vai utilizar mais, aí é bom vocês irem memorizando elas. Aí aqui é para nós obtermos o NE, né, que está na nossa formulazinha, para a flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia X, da seção transversal, ou também pelo eixo Y e também pelo eixo longitudinal Z. Então, nós temos essas três formulazinhas que nós podemos encontrar o nosso NE, tá bom? Eu vou passar para vocês, não precisa copiar, tá bom, gente? Aqui sim, aqui vocês precisam. E aí nós vamos precisar obter o nosso lambda zero, que é o nosso índice de esbeltez reduzido. A fórmula do lambda zero é essa aí. KL sobre I sobre π ao quadrado vezes E sobre FY elevado a meia. A gente, melhorando um pouquinho, fica igual a KL sobre I, raiz de FY sobre π ao quadrado vezes E. Vocês percebem que esses valores aqui, ó, FY, nós já sabemos. Quando nós temos o ACMR 250, FY é 25. Π ao quadrado, nós sabemos. E o E é o módulo de elasticidade, que também é um valor fixo. Então, quando a gente resolve essa formulazinha aqui, essa parte da raiz, nós encontramos aqui, para o ACMR 250, nosso lambda zero vai ser igual a 0,0113 vezes KL sobre I, tá vendo? Isso aqui a gente simplifica, né? Já adota valores e encontra isso aqui, 0,0113 vezes KL sobre I. Se fosse o tipo AR350, que nós não vamos utilizar, né? Nós utilizamos MR250, aí nosso lambda seria esse outro. Mas aqui vai ficar muito mais simples da gente encontrar. Copinha aí, tá bom? Isso aqui a gente vai utilizar muito.
Já copiaram, né, gente? Já deu tempo. Tá acabando já, gente. Vou passar, tá? Ninguém responde. E aí, gente, a fórmula pode ser escrita também dessa forma. Lambda zero igual a Q vezes AG vezes FY sobre NE. Essa fórmula aqui, ela é um pouco mais complexa, dá o mesmo resultado. Vocês copiem, vai que a gente precisa utilizar ela, mas nós vamos utilizar mais a fórmula anterior, porque é mais simples e a gente perde menos tempo. Tem professor que só utiliza essa, mas você sabe que eu gosto de simplificar, né? Eu sou da simplicidade, então a gente utiliza aquela outra lá, tá bom? Tanto para dimensionar quanto para verificar. E aí, gente, o x aí, ele pode ser obtido através desse gráfico, né? Ai, como é o nome disso, gente? Eu acabei de sumir da minha mente. Gente do céu. Isso, aqui. Mas vamos chamar de x. Gente, como é o nome disso aqui? Esse gráfico aqui não é um gráfico que a gente chama. Meu Deus do céu, acabei de esquecer. Mas tá bom. Nós não vamos utilizar ele, nós vamos utilizar uma tabela, que vai ser muito mais fácil também do que isso aqui. Eu vou mandar a tabela para vocês no Google Sala de Aula. Se nós não utilizássemos a tabela, nós poderíamos utilizar essa fórmula, né, para a gente achar o que ou o x. Como nós temos a tabela, então não precisamos de fórmula. Vamos utilizar a tabela. E aqui, gente, mais um resuminho. Esse resumo aqui é segundo a NBR, é a fórmula que ela utiliza mais. Nós não utilizamos as fórmulas dessa forma. Então, eu não vou nem mandar isso aqui para vocês. Nós já temos lá o outro resuminho, beleza? E aí nós temos só que verificar essa questão aqui dos valores de limites do coeficiente de esbeltez, para que a gente evite a grande flexibilidade de peças excessivamente esbeltas. Então, o nosso limite do coeficiente de esbeltez para edifícios é 200 e para pontes é 120. Beleza? E aí o exercício a gente faz amanhã. Porque não dá tempo a gente fazer ele em meia hora, eu acho. Eu vou mandar para vocês esse slide, tá? Como eu sempre mando. E aí amanhã a gente resolve o exercício e na próxima semana a gente faz a revisão para a prova. Boa noite, se cuidem.